E aí, minha aprovada, vamos resolver a questão 14, né, da lista 5 de cálculo 2 do Bruno, beleza? É o seguinte, a questão diz que este plano aqui intercepta esse paraboloide, né, no caso paraboloide circular, porque os coeficientes de x ao quadrado e y ao quadrado são iguais, formando uma elipse, né, e pede para a gente encontrar, né, os pontos que estão mais distantes e mais próximos, né, da origem, né, os pontos pertencentes a essa elipse, tranquilo? Ou seja, né, é uma questão de otimização da distância dos pontos pertencentes à elipse à origem. Tranquilo? Então aqui está a formulinha, né, para a distância entre dois pontos, né? Não pode se assustar com essa fórmula, né? No vídeo da questão 4, onde eu faço a questão 4 pelo método tradicional, né, porque tem dois vídeos, um pelo método tradicional e um pelo método dos multiplicadores de Lagrange, eu explico direitinho, né, como é que funciona essa fórmula, que você pode interpretar ela como a diagonal de um paralelepípedo ou como módulo, né, do vetor de componentes xb menos xa, yb menos ya e zb menos za. Tranquilo? Então não tem por que a gente se assustar com isso. No caso, eu vou escolher arbitrariamente xa como 0, 0, 0. Poderia escolher xb também, né, porque está tudo elevado ao quadrado, vai dar a mesmíssima coisa. Ou seja, essa distância vai ficar assim, ó, raiz, né, de xb é o que eu quero descobrir, no caso, aí vai ser x ao quadrado, que é o ponto x da elipse que eu quero descobrir, mais y ao quadrado, mais z ao quadrado, que são os pontos que eu quero descobrir, né? Visto que xa, ya e za são iguais a zero. Essa questão aqui, né, eu vou resolver por multiplicadores de Lagrange, que pelo método tradicional é quase impossível, dar um trabalho assim absurdo, impraticável, né? Vamos dizer assim. Então, vamos embora. Tenho aqui, né, a minha formulinha da distância. Como é que eu vou resolver por multiplicadores de Lagrange? A gente tem que pensar o seguinte: todas as informações que a questão dá, né, nesses casos de otimização, se eu decidir por qual método eu vou resolver, eu tenho que olhar se o problema em si me deu coisas que eu posso tomar como as restrições, né, ou os vínculos, né, que a gente usa nos multiplicadores de Lagrange. Lembrando que o vínculo tem que ser igual a uma constante. No caso, estou vinculando as três variáveis x mais y mais 2e igual a 2. Há uma constante. Pô, beleza, isso aqui parece o que a gente chama de vínculo, né? Ou algumas pessoas também chamam de restrição. Eu prefiro chamar de vínculo. E aqui também, ó. Só que, pô, Matheus, aqui tem um z, né? O que que eu faço com esse z? Bom, eu posso passar ele para o outro lado, igualar a zero. Zero é uma constante. Então, eu estaria vinculando x ao quadrado mais y ao quadrado menos z igual a zero, né? Vinculando as três variáveis a uma constante. Tem a cara, né, do método dos multiplicadores de Lagrange, beleza? Então, essa é a abordagem do problema, é a maneira como você olha para o problema antes de tentar atacar ele, beleza? Então, vou escrever aqui a expressão para os multiplicadores de Lagrange, né, com dois vínculos, beleza? Gradiente de f igual a lambda vezes gradiente de g mais mi vezes o gradiente de h, beleza? Lembrando que aqui poderia, né, ser qualquer constante, qualquer letra que se quiser colocar, mas costuma-se usar mi e lambda. Show de bola? Então tem que identificar quem é g, quem é f, perdão. F é a função que eu quero maximizar, beleza? Ou seja, otimizar. No caso, eu quero os máximos e os mínimos, né, que a questão me pede. Essa é a minha função distância. Eu quero a distância máxima e a distância mínima. G é o meu primeiro vínculo, beleza? O lambda, ele é um multiplicador de Lagrange e o mi também é um multiplicador de Lagrange. E, no caso aqui seria o vínculo 1, aqui seria o vínculo 2, a minha função h, beleza? Então, posso arbitrariamente chamar, por exemplo, este carinha aqui, ó, de g, e este aqui, né, não da forma que ele está aqui, mas chamar ele de h, né? Só vou fazer umas modificações nele, vai ficar assim, ó, 0 igual a x ao quadrado mais y ao quadrado menos z, né? E chamar isso aqui de h. H de x, y, z, né? Para ser mais rigoroso, mais específico. Deu para entender? Então aqui eu vou substituir por gradiente de d e aqui eu posso deixar g mesmo e h. Beleza, então vai ficar assim, ó. Gradiente de d. Quanto vai ser o gradiente de d? Que no caso é a função que eu quero otimizar. Gradiente de d, bom, vetor composto pelas derivadas parciais, né? Derivada da raiz é 1 sobre 2 vezes a raiz, né? Só que
1 sobre 2 vezes a raiz vai dar 1 sobre 2D, porque a raiz é D. Então vai ficar assim, 1 sobre 2D, que seria 1 sobre 2 vezes a raiz disso aqui. Isso aqui é a raiz disso aqui, né? É a própria raiz aqui, que é D. Multiplicado pela derivada do argumento de dentro da raiz em relação à variável que eu estou derivando, que é x, vai dar 2x. Vai ser simétrico, né, para as outras variáveis, como a gente já viu em outras questões isso aí, né? Então, se você ainda não viu, corre lá e vê, né, na questão 4, por exemplo, toda a explicação direitinho, beleza? Então, vamos lá. 2e sobre 2d. Aqui, né, já poderia cortar tudo, né? Gradiente de d vai ser igual a x sobre d, y sobre d, z sobre d. Tranquilo? Montei aí o gradiente. Como é que vai ficar o gradiente de g? Simplesinho, ó. Gradiente de g vai ser igual a 1, 1 e 2. Beleza? E aqui, ó, gradiente de h vai ser igual. Bom, quem é h? H é esse aqui. Em relação a x, 2x. Em relação a y, 2y. Em relação a z, menos 1. Beleza? Então, quanto vai ficar lambda vezes o gradiente de g? Já poderia ter feito direto, né? Vai ficar assim, ó. Lambda, lambda e 2 lambda. E, né, mi vezes o gradiente de h vai ficar 2μx, 2μy e menos mi. Tranquilo? Então, né, lembrando, vamos olhar para a nossa igualdade aqui, ó. O vetor gradiente, né, vai ser igual a lambda vezes o gradiente de g, mais lambda vezes o gradiente de mi. No caso, eu tenho dois vetores, né? Então, basicamente, tem que somar componente a componente desses dois vetores e igualar a esse aqui, né? Beleza? Então, como é que vai ficar? Bom, para dois vetores serem iguais, no caso, eu vou pegar isso aqui, ó, e tratar como um vetor só, que seria o vetor que é a soma, né, de cada componente, de lambda gradiente de g mais mi gradiente de h, e vou igualar a cada componente de f, beleza? Vai ficar assim, ó. Qual é a primeira componente, né, de f, que no caso é o nosso gradiente de d, né? O gradiente de f é o gradiente de d. Vai ser x sobre d. Então, eu pego x sobre d e igualo a primeira componente, né, de lambda gradiente de g. Lambda gradiente de g é lambda, mais a primeira componente de mi vezes o gradiente de h. Bom, mi vezes o gradiente de h é 2μx. 2μx, entendeu? Componente a componente somando. Segunda componente de gradiente de d, y sobre d, vai ser igual a, pega a segunda componente de lambda gradiente de g, né? Que a gente olha aqui, ó. Vai dar lambda mais segunda componente de mi vezes o gradiente de h, né? Porque é a soma desses dois aqui, não pode se esquecer. Vai ficar assim, ó, 2μy. Tá vendo? Aqui, terceira componente, z sobre d. E assim vai. 2 lambda menos mi. E por último, o que que eu escrevo? Eu escrevo ambos os vínculos, né? Aqui, ó, x mais y mais 2e igual a 2, e x ao quadrado mais y ao quadrado menos z igual a 0. E montei, né, um sistemão aí para a gente resolver, né? Só que já de cara a gente percebe que é o seguinte: se eu trocar x por y nessa equação, vira de baixo. Por exemplo, se no lugar de x eu escrever y na equação de cima, ela vira de baixo. Se no lugar de y eu escrever x na de baixo, ela vira a de cima. Então, né, a gente caiu naquele caso da simetria x igual a y. Beleza? Aí já não tem mais mistério. Aí já, o problema já acabou praticamente aqui, porque essa equação aqui, ó, eu posso transformar para 2x, né, porque y é igual a x, eu poderia colocar 2y também, mais 2z igual a 2, ou seja, x mais z igual a 1, beleza? E essa equação de baixo aqui eu poderia colocar como 2x ao quadrado menos z igual a 0, beleza? E bom, tranquilo.
Agora, né, o que é que a gente vai fazer? Bom, vamos ver aqui o que a gente pode fazer. Vou substituir aqui, ó, o z. Vou fazer assim, ó, z igual a 1 menos x. Beleza? Eu vou pegar esse valor de z aqui, ó, e eu vou aplicar nesta equação aqui. Por quê? Eu tenho duas equações, duas incógnitas, ou seja, uma equação que vincula x e z, outra equação que vincula x e z. Posso resolver o sistema, né? Beleza? Como é que vai ficar isso aí? Bom, eu vou ter assim, ó, 2x ao quadrado menos z. Mas quem é z? 1 menos x. 1 menos x. Isso é igual a zero. Arranjando bonitinho, eu vou ter 2x ao quadrado mais x menos 1 igual a zero, né? Que é uma equação do segundo grau, né? E tome delta. Delta vai ser igual a 1 menos 4 vezes 2 vezes menos 1. Delta igual a 9. E x vai ser igual a menos 1 mais ou menos 3 sobre 4, né? Beleza? Já fazendo bem direto. Aí eu vou ter um x' que vai ser igual a menos 1. E vou ter um x duas linhas que vai ser igual aqui. Bom, 3 menos 1, meio. Beleza? Então eu obtive aqui já o meu x duas linhas e o meu x'. Só que agora que a gente tem que raciocinar. Falar, Matheus, eu obtive dois valores de x. Como é que vai funcionar? Bom, cada valor de x desse corresponde, né, a um ponto que tem coordenadas, né, no caso x, y, z, beleza? Ou seja, eu teria um ponto que seria x', y', z', e um outro ponto que seria x duas linhas, y duas linhas, z duas linhas. Ou seja, eu vou jogar nas equações que eu tinha do meu sistema o x'. E aí eu vou obter valores de y e z que seriam correspondentes a esse ponto, né? Que seria um ponto P, sei lá, P1, vamos colocar assim, e aqui um P2. Quando eu jogar o x' nas equações, eu vou obter o ponto P1. Beleza? Quando eu jogar o x duas linhas nas equações do meu sisteminha lá, eu vou obter o ponto P2. E depois eu tenho que... Se eu obtive dois pontos, significa que eu tenho um ponto de máximo e um ponto de mínimo. Beleza? Ou dois pontos de máximo. Quer dizer que eu tenho dois extremos, sendo mais genérico. E depois, né, basta jogar na função distância para ver qual vai me dar a maior distância. Beleza? Então, né, vamos lá. Vamos jogar nas equaçõezinhas o x'. Bom, a gente já sabe pela simetria que x é igual a y. Então, eu vou ter também, ó, y' igual a menos 1. E aqui y duas linhas igual a meio. Beleza? Sem mistério. Aí, tranquilo. O que vai acontecer? Bom, posso jogar nessa equação aqui, ó. Porque eu tenho x, tenho o y, falta descobrir só o z, né? Então, o z' vai ser igual a 1 menos o x'. Beleza? Então, eu vou ter o z' igual a 1 menos 1, 2. Beleza? Ou seja, o meu ponto P1, vou escrever aqui, vai ser igual a x' menos 1, y', perdão, menos 1, e z', que é 2. Show de bola. Já encontrei, né, um ponto, né, que pertence à minha resposta aí. Beleza? Então, vamos lá. O que vai acontecer? Eu tenho x duas linhas, y duas linhas, vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Z duas linhas vai ser igual a 1 menos x duas linhas. Bom, 1 menos meio também é meio, beleza? Z duas linhas vai ser igual a meio. Portanto, o ponto P2 vai ser igual a meio, meio e meio. Beleza? Então, vamos embora. Agora, se eu jogar, né, na formulinha, a gente vai ver que a distância até a origem, ela depende basicamente do módulo, né, das componentes x, y e z, beleza? Ou seja, eu vou ter para o P1 uma D1, que vai ser igual a raiz quadrada da soma das componentes dele ao quadrado, que vai ser raiz de 6, beleza? Que é 2,44, se eu não me engano. E eu vou ter para o ponto P2, bom, 3 vezes meio ao quadrado, que seria 3 quartos.
Aí eu vou ter D2 igual a raiz de 3/4. Seria igual a raiz de 3 sobre 2, que é aproximadamente 0,86. Ou seja, o meu P2 me dá a menor distância e o meu P1 me dá a maior distância, né, dos pontos dessa elipse até a origem. Então, como é que a gente interpreta isso aqui? O problema já acabou, né? Como é que a gente interpreta? Não saia do vídeo, pelo amor de Deus. É o seguinte, por que esses dois aqui são vínculos e são restrições? Eu deveria ter falado isso até no início, me desculpem. Porque é o seguinte, os pontos pertencentes à elipse, eles têm que estar vinculados, ou seja, ser pertencentes também a este paraboloide aqui, e estar vinculados, ou seja, ser pertencentes também a este plano, beleza? Então, os pontos que pertencem a essa elipse estão vinculados, né, a essas duas equações aqui. Eles têm que pertencer também a essas duas equações. Eles estão restritos, né, como algumas pessoas falam, a essas duas equações. Não pode, né, estar fora delas. Beleza? Então é isso, minha aprovada. Meu aprovado, espero que você tenha entendido tudo. Até a próxima. Valeu!